E aí, CT, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Marabá. Pessoal, vamos utilizar o nosso aviãozinho e vamos enviar o nosso convite para mais pessoas participarem da nossa live hoje. Convidar o máximo de gente possível aqui, ó, na nossa sala, que hoje a live vai ser muito bacana, hein? Hoje eu tenho uma convidada especial aqui que vai falar pra gente nessa semana do propósito. Bom dia, tudo bem? Eu queria... Aí, tudo bem? Pessoal, hoje, segundo dia da semana sobre propósito. Essa semana nós estamos trabalhando propósito, né? Ontem eu já comecei a falar sobre propósito e hoje a doutora Renata, que já está na live, ela vai falar pra gente sobre uma característica, um traço forte nas pessoas que movem o mundo, nas pessoas que transformam as suas realidades, nas pessoas que elas chegam lá, né? Que é o traço da paixão, tá? A paixão é uma marca, tá? É uma marca em todas as pessoas que movem, que transformam, que vivem profundamente, sabe? Um sonho, buscam viver de fato a intensidade da sua própria existência aqui nesse lugar chamado, né, planeta Terra. Enfim, a paixão é algo que é percebido nessas pessoas e quem vai contribuir, participar comigo da live é a doutora Renata, que mora atualmente em Martinópolis, né? Deixa eu ver, já vou chamar ela aqui para a gente começar essa conversa, né? Um convite para mais pessoas, que vai ser muito bacana essa conversa aqui sobre paixão, a energia que move a gente para as nossas realizações. Bom Bom dia, dia, tudo bem? tudo bem e você? Deixa eu me Tudo organizar jóia. aqui, a câmera, né? Isso, Tá bem deixa assim? Me focado ouve aí. bem? Tudo jóia. Eu acho que acho que tá bom eu não está com eco não, né, gente? Quem tá na live, né? Eu ouço bem. Não está com eco. Tá tudo bem, né? Pessoal, quem está na live, nós estamos aqui agora com a doutora Renata. Ela vai falar um pouquinho quem ela é, vai se apresentar para a gente. Mas é uma pessoa que eu conheci, né, recentemente e a gente começou a compartilhar um pouco das nossas vivências aí. Sim. Está com eco? Então tá, deixa eu colocar o meu fone aqui, aí melhora. Só um minutinho. Vê se melhorou. Tá melhor agora? Eu Fala aí. ouço perfeitamente, Ah, sem eu acho que eco. agora vai melhorar. E a doutora Renata, inclusive, estava com a gente no workshop sábado, né? Sim, Bacana, estava com a gente participando do workshop, né? Foi uma experiência muito bacana, enriquecedora, eu acredito, né? Para todos nós que participamos do workshop sábado, né? Não, tá bom agora? Beleza. Pessoal, manda um aviãozinho aí para mais pessoas, para seus contatos do Instagram. Vamos chamar mais gente agora para essa live, né? Onde nós vamos falar de paixão. Eu estava falando aqui, Renata, que é sim. uma característica das pessoas que movem o mundo, das pessoas que fazem transformação na sua realidade, né? No seu contexto de vida, enfim.
É um traço, inclusive o Tony Robbins, né, no seu livro O Poder Sem Limites, ele vai falar de 7, né, de 7 características fundamentais de caráter em pessoas vencedoras, realizadoras, transformadoras. E ele vai perceber que uma dessas características é a paixão, né? É a paixão. E a gente está aqui numa semana de propósito, né? A gente está aqui inspirando pessoas a viver um 2021 cheio, repleto de propósito. Eu, como terapeuta, não vejo um remédio mais libertador, curador, do que uma pessoa viver repleta de propósito. Inclusive, Viktor Frankl vai dizer que justamente a falta de propósito, a falta de sentido de vida, de significado de vida, é, inclusive, uma característica que leva as pessoas ao adoecimento, né? O adoecimento se dá muitas vezes na própria falta de propósito, né? De paixão, de ter, de fato, esse fogo ardente que Napoleão Hill vai dizer lá no livro, na Lei do Triunfo, na própria O Pensa em Riqueza, você vai falar de um fogo ardente, né? De um desejo ardente, que é a paixão, né? Então, eu fiz essa introdução aqui e vou deixar na tua mão para que você conduza a gente, compartilhe um pouco também da sua visão, da sua experiência, né, sobre isso que a gente está falando, tá bom? Seja bem-vinda. Tá bem. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou verificando que tem alguns amigos meus que estão entrando. Obrigada por ter madrugado conosco. E assim, aqueles que não me conhecem, eu moro em Martinópolis, né, interior de São Paulo. Me chamo Renata. Sou advogada, professora universitária. E falar de paixão não é tão simples, né? Ainda mais depois de uma introdução citando Napoleão Hill, citando vários autores que discorrem sobre o tema, mas eu digo que o que eu faço, eu faço porque sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Eu consegui dar um sentido na minha vida fazendo o que eu gosto de fazer. E não me vejo fazendo outra coisa. O brilho do olho, né? Eu digo assim, que quando a gente perde o brilho do olho, mude o que você está fazendo. Fantástico. O que contribuiu muito, estivemos, né, como você disse, juntos no workshop sábado, onde falávamos, inclusive, de propósito. Né? E nós, às vezes, pensamos assim, nós temos um propósito, né? Nós estamos aqui, não estamos à toa, nós temos um porquê. Né? E aí até quando você me pediu uma frase, né, uma frase de impacto para a nossa live, não sei se posso já antecipar, claro. Começar dessa forma. Pode ser, essa frase é fantástica que você escolheu, então, uma frase profunda. Pois foi pelo tema, né? Propósito, paixão, e falar daquilo que eu faço, me veio essa frase, né? Que os 2 dias mais importantes da nossa vida, o primeiro é o dia em que você nasceu. E o segundo, quando você acha ou quando você encontra o seu porquê. Né? Então, assim, essa frase é fantástica, né? E nem sempre a gente consegue descobrir esse porquê. Né? E aí, então, eu preciso, para falar um pouco de paixão, de propósito, eu preciso contar um pouco da minha história. Né? Eu tenho lembranças, desde pequena,
E quando eu falo desde pequena, assim, de 2, 3 anos, do meu avô me incentivar muito ao conhecimento, à descoberta. E especialmente a leitura. Né? Essa paixão, é muito engraçado eu falar isso do meu avô, homem simples, né? sem muitos estudos, né? Mas me lembro dele me levar desde pequena num lugar onde ele jogava bocha. Não sei se todo mundo conhece esse jogo, né? Jogar a bola nos pinos, né? Malha, tipo uma malha, né? Enfim, não sei nem explicar mais de tanto tempo que isso faz. E nesse local tinha várias placas, mas placas conhecidas, assim, tipo Coca-Cola, de marcas conhecidas nacionalmente. E meu avô me mostrava as placas, me dizia o que era, eu aprendia. E ele dizia para os amigos dele, todo orgulhoso assim, minha neta já sabe ler. Isso com 3 anos. E ele mostrava a placa, óbvio que eu tinha decorado, e eu repetia. E ele se enchia de orgulho, né? Então, eu tenho uma primeira memória sobre início de buscar, de conhecer. E passando o tempo, sempre gostei de estudar. Não era o exemplo da sala, né? Mas sempre fui muito estudiosa. E comecei cedo a fazer curso de idiomas, né? E então, assim, por volta de uns 12 para 13 anos de idade, eu já comecei a substituir meus professores do curso de inglês em turmas. Então, assim, eu dava aulas de reforço, de inglês, eu dava aula quando algum professor precisava faltar, né? Então, assim, minha paixão pelo conhecimento avançou, que eu, com 12 anos, eu já era fluente num idioma, né, no inglês, onde eu pude substituir professores. Com 13 para 14 anos, eu já tinha minha sala. Inclusive, eu era professora da minha professora de inglês no colégio. Então, pensa, numa adolescente, né, de 13, 14 anos, né, dando aula de inglês para professora. Era muito engraçado, porque meus amigos na sala até diziam assim, a aula dela a gente não vai assistir, porque se você dá aula para ela, né, por que nós vamos ficar aqui? Depois a gente reúne com você. Tinha muito isso, né? Bom, em razão do inglês, dessa paixão por ensinar, pelo conhecimento, com 17 anos eu tive a minha própria escola de inglês. Então, essa franquia onde eu era professora, eu pude ter a minha própria franquia. Tá? No mesmo tempo, passado alguns meses, a minha outra paixão eu pude concretizar, que foi iniciar o curso de Direito. Também estava com 17 para 18 anos. E quando eu falo minha paixão pelo direito, eu tenho um histórico um pouco anterior. Quando eu fui para o colegial, né, a gente antes falava assim, né, colegial, ensino fundamental 2, né, depois ensino médio, né, hoje, ensino médio. Eu fui quem escreveu o Estatuto do Grêmio da minha escola. Então, assim, eu não entendia de leis, né? Mas eu tinha uma diretora da escola que via essa paixão pela leitura, pelo conhecimento, e como eu era apaixonada pelo direito, e propôs a criação do Grêmio Estudantil e trouxe para mim à época, isso eu tinha uns 14 para 15 anos, o estatuto da Unesp, do Grêmio Estudantil. Tem um outro nome, não me lembro agora. E eu modelei, né, eu utilizei aquele estatuto para a nossa realidade. Então, assim, por que do direito na minha vida também? Meu pai é militar. Então, querendo ou não, né,
ele me trouxe essa vontade de estar no meio jurídico. Estava sempre próximo, né, de delegados, estava sempre próximo de juízes, promotores, advogados, e aquilo sempre me encantou. Tá? Então, assim, com 17 anos eu realizava já e concretizava duas coisas que eu nem sabia que era minha paixão, mas eu já concretizava. Essa é a verdade. Né? Bacana. Eu conseguia dar aulas, ensinar, né? Transmitir. Eu sempre digo que ensinar é aprender duas vezes, né? Essa frase não é minha, mas é a verdade. Né? Quando a gente ensina, a gente aprende, é uma troca de energia, de conhecimento. Né? Na verdade, é uma das formas mais eficazes de se aprender ensinando. Com certeza. Grande parte das pessoas elas não ampliam, né, seu mapa aí, porque elas participam de cursos, mais cursos, sim, mas elas não transmitem, elas não compartilham, elas não levam isso, e aí isso engaveta e se perde, né? E como é importante ouvir o nosso conhecimento, né? Isso. Como é importante. É o que você está dizendo. É muito simples eu só pegar os livros e ler. Inclusive, como professora. Então, aí só para finalizar um pouco das minhas duas paixões, eu consegui, em 2006, aliar a minha paixão um pouco além. Eu já não tinha mais a minha escola de inglês, porque a minha paixão maior realmente é o direito. Né? Mas em 2006 eu entrei pela primeira vez como professora numa faculdade de direito. Então, eu estava novamente aliando minha paixão pelo direito com a paixão de ensinar. Né? Nós temos no meio jurídico, infelizmente, eu digo, alguns advogados, né, que não gostam de transmitir esse conhecimento, porque pensam que, se você ensinar o que melhor você tem, você deixa de ser único. Eu falo pelo contrário. Né? Essa troca de experiência enriquecedora. Né? Eu digo para os meus alunos que perguntem o máximo. Né? Eu sempre estou muito aberta, mesmo depois que eles concluíram o curso, né, de qualquer coisa que eles precisarem, eu tento estar à disposição, né? Mas tudo isso pela paixão que o direito, né, que eu tenho pelo direito e que eu tenho por ensinar. Tá? Então, a minha paixão maior, o que brilha meus olhos realmente é o direito. E aí eu consegui, dentro do direito, transformar algum conhecimento, né, através do ensino jurídico. Né? O que é muito prazeroso. Eu acho que é um ponto aí importante, né? Primeiro que é uma história que começa com 3 anos, com o avô. E como que isso a gente começa a olhar um pouco para a nossa história, como que isso vai se construindo na história, não é do dia para a noite, né? E a gente uma peça que vai se encaixando, né? É os fios que vai se unindo, né? E como é importante, a gente vai perceber que é uma construção. A gente não sabe, mas a gente se percebe e a gente começa a realmente sentir talvez essa paixão, essa identificação, esse lugar de pertença, né? A gente começa a perceber que a gente pertence realmente a este lugar, a gente tem uma identificação forte com aquilo que a gente está fazendo, né? E isso, de alguma maneira, pode ir diferenciando a gente, né, Renata? Com certeza. Porque uma coisa é você fazer algo, ter uma profissão, outra coisa é você ser apaixonado, brilhar os olhos. A gente trabalha eu acho que isso que você falou, né? Porque advogado, psicólogo e outras profissões, enfim, tem muita gente fazendo a mesma coisa por aí. Mas o que diferencia, o que marca
né? O que realmente é o diferencial. Eu acredito que aí é o ponto-chave, né? Sim, sim, É uma coisa que faz toda a diferença, concorda? sim. Quando a gente simplesmente tem uma profissão, a gente faz por obrigação, a gente vai para cumprir Sim. o dever, né? Vai para cumprir o que você tem que fazer naquele dia e não vê a hora do sábado chegar, né? Eu, às vezes, me pego finais de semana lendo, estudando nos momentos que eu poderia estar fazendo nada, vamos assim dizer, mas eu não consigo me desligar do direito. Então, qualquer notícia, qualquer coisa ligada ao direito, ou à educação, ou ao ensino jurídico, eu sempre estou buscando informações, me atualizando, principalmente porque eu tenho hoje, como disse, desde 2006 dentro de uma sala de aula, né, no ensino jurídico, eu já passei por faculdades no Mato Grosso, e sempre esses locais onde eu fui dar aula, eu também advoguei. Então, assim, eu tenho no meu currículo Mato Grosso, né? Eu fiquei por alguns anos morando em Rondonópolis. Depois eu já estive também em Rondônia, morei em Cacoal, né? Fui também professora universitária em Presidente Prudente, né? Mas tudo começou em São Paulo durante um tempo que logo após terminar a faculdade, né, eu tive uma experiência, e São Paulo é uma experiência de vida, né, muito grande. E lá eu pude, inicialmente, quando perguntou assim, você começou, hoje eu atuo com direito empresarial, né? Mas, assim como todo estudante de direito, quando eu terminei a faculdade, o primeiro passo foi o direito penal. Porque o direito penal, a gente abre o jornal, a gente liga a TV, só se fala em direito penal. Eu costumo brincar e falar assim, escorre sangue, né, pela TV, pelos jornais. Infelizmente, o noticiário, o que vende é isso, né? Então, para o aluno de direito, para o estudante de direito, ele tem a falsa impressão que o único retorno que ele pode ter é o direito penal. E eu também comecei no direito penal. Eu estou vendo que aqui conosco na live tem um ex-aluno meu, hoje criminalista, né? E aí eles brincam dizendo que só eu gosto do direito empresarial. Que ninguém mais nesse mundo gosta de direito empresarial e me mandam várias piadinhas nesse sentido, né? Mas assim, eu não me vejo realmente fazendo outra coisa. Não me vejo. Independente de ter alguns momentos onde o direito escritório está mais forte, outros momentos o destaque maior é dentro das universidades. Existe um equilíbrio, tá? Mas sempre com um brilho nos olhos. Sempre, sempre. Né? E aí, em razão do nosso workshop de sábado, né, onde nós estávamos falando num planejamento anual, já disse no workshop, vou repetir, sobre propósito. Nós sabemos que não estamos aqui à toa. Só que nem sempre nós paramos para analisar o nosso propósito. E o nosso propósito feito de forma escrita, visualizar, verbalizar o nosso propósito. E isso aumentou ainda mais o brilho dos meus olhos. Porque eu pude enxergar o meu propósito, cruzar com aquilo que nós fizemos de atividade no workshop, cruzar com os meus valores e os meus pontos fortes. Exatamente, essa fórmula, né? E eu, de verdade, para mim é muito fácil falar em planejamento empresarial, que é o que eu faço, fazer uma forma preventiva,
imaginar as vulnerabilidades da empresa, mas nunca, confesso que nunca havia parado para analisar como eu analisei o meu propósito e como eu consegui colocá-lo no papel, né? E aí, de forma bem interessante, já mostrei no sábado, sem sequer saber, ou sabendo, né, mas inconscientemente, né, a minha logomarca, ela é voltada ao meu propósito, né? E aí falando... Que na verdade, falando em logomarca, na verdade é a tua marca pessoal, né? O propósito é a marca pessoal. Pois é, mas o propósito é a marca pessoal de alguém, né? Sim. Nós temos essa marca, essa identificação da marca pessoal, né? Como importante, né? Inclusive, uma das coisas que o Tommy falou pra gente, que eu achei muito bacana, foi que é justamente a baixa autoestima do ser humano é pela não identificação da sua marca pessoal, né? Pois é. Como isso afeta a autoestima do homem, da pessoa humana, né? Sim. Pela não clareza, né, do que está fazendo aqui neste lugar, né? Pela não clareza do seu propósito, da sua marca pessoal, Sim. da sua paixão, dos seus valores, das suas forças. Sim. Né? E aí a gente percebeu lá no workshop, né? Você traça os seus valores pessoais mais profundos, Sim. as suas forças de caráter, Sim. né? As suas paixões, ou seja, algo que você fez naquele momento que você percebeu que brilhava os seus olhos. Sim. Você cruza tudo isso e você, né, escreve aí o teu propósito, né? Muito. E realmente, o melhor, ao é o escrever propósito que move, né? E realmente, ao escrever o propósito, eu fiquei assim, muito feliz que a minha marca tem a ver com o meu propósito. Muito feliz. Muito feliz. Né? Isso me renovou forças, na verdade. Né? Não tem como não renovar, né? E falando em Tommy Nelson, o livro, né? Me fugiu o nome da pérola, como chama? O processo da pérola. O processo da pérola, do Tommy Nelson. Eu fiz anotação de 2 frases dele no livro para trazer hoje. E ele diz assim, vou fazer uma leitura da minha colinha aqui. Não passe pela vida com tanta pressa, a ponto de esquecer não só onde esteve, mas também para onde está indo. E a outra frase é assim: sua paixão é seu poder. Olha aí. Né? Eu quando fiz a leitura do livro dele, essas 2 frases, em razão à paixão e propósito, me impactaram muito. Sua paixão é seu poder. E nem sempre a gente consegue identificar isso, né? Você quer que eu te fale uma coisa, doutora? Sim, claro. Eu acredito, assim, várias vezes em abordagem, né, terapêutica, eu cheguei a essa conclusão com alguns clientes. E alguns clientes chegaram a concordar comigo. Júlio, na verdade, meu problema não é depressão. Meu problema é falta de paixão. Meu problema, eu entendi, assim, Sim. Como isso tem a ver realmente com o deserto, né? A paixão é esse florescimento, né? Esse florescer da alma, do espírito, da vida. Foi várias vezes que nós chegamos a essa conclusão juntos no processo terapêutico. Certo. E que a tarefa do cliente era realmente começar a trabalhar as suas paixões, tá? Porque na verdade ele perdeu e não tinha mais talvez paixão, brilho nos olhos.
né, de fazer o que fazia, ou de começar a ampliar, porque o ser humano ele pode ampliar, né, as suas capacidades, Sim, fazer mais de uma coisa, sim. enfim, isso é interessante a gente parar agora e avaliar, né? Muito importante. Quantas pessoas a gente identifica que realmente perderam o brilho? Essa é a palavra, não tem outra, né? Sim. Perder o brilho pela vida, perder o brilho pela profissão, perder o brilho pelo trabalho, perder o brilho talvez, sei lá, pelo próprio relacionamento, Sim, enfim, pelas pessoas. sim. E essa falta de brilho, né, de cor, né, de chama acesa que move, leva muitas vezes a pessoa a um adoecimento mesmo. Acho que não tem outro caminho, né? Mas, Júlio, de repente, Ah, por falta de um conhecimento que também foi trazido de forma bem clara no workshop, das 4 estações, né? Coisa que você tem falado nas suas lives. Não é todo sim. mundo que tem esse conhecimento e que consegue dizer qual é o seu momento. E é aquilo, não adianta eu fazer planos dizendo assim, hoje eu vou acordar, né? Se o seu momento não é esse. Só que também não é por isso que apaga a vela. Né? Como você trouxe em outras lives, a vela acesa, né? A chama que mantém acesa na sua vida. Né? Então, assim, não é todo mundo que tem acesso ou que teve curiosidade ou que tem esse conhecimento de como está o seu momento e de saber qual é o seu propósito para que os seus olhos sempre brilhem, que a sua chama sempre esteja acesa. Né? Exatamente. Nem tem fase na vida que isso não vai acontecer. Sim, Identificar a fase é importante. sim. A gente não levanta todos os dias, uau, né? Verdade. Mas tudo bem, né? Só Sim, que apagar a chama nunca, se o que você faz é a sua paixão. verdade. E aí, falando em propósito, eu consegui enxergar na minha logomarca, que é a inicial, né, são as iniciais do meu nome, a união dessas minhas paixões, por ensinar e pelo direito, onde eu consegui visualizar, né, uma motivação, né, uma impulsão, um impulsionar de pessoas, né, unindo através do direito e fazendo alguma transformação, ou na vida dela, através desse meu ensino jurídico, né, como diz, desse pouco que eu tenho e compartilho, né, e transformando também empresas. Né? Então, eu consigo, hoje, muito mais claro, visualizar o meu propósito nas minhas paixões, que é ensinar o direito. É utilizar o direito para transformar vidas. Né? Porque, querendo ou não, e aí isso ficou muito claro, já havia conversado antes com você, durante um tempo eu fui procuradora do município em Martinópolis e fui trabalhar com a área jurídica social. Né? A pessoa que era de documentos, eu trabalhava com documentos sempre, de repente fui atender uma área social, um jurídico social, CRAS, CREAS, violências, né? Trabalhava diretamente com o jurídico, com violência doméstica, violência do idoso, violência com a criança e com o adolescente. E como já até compartilhei isso antes com você, eu nunca tinha enxergado isso dentro do meu município. Né? Por mais que eu não nasci em berço de ouro, eu sempre fui muito privilegiada. E algumas vulnerabilidades externas, né, não me atingiram.
né? E quando eu pude trabalhar com isso, eu trabalhei quase 4 anos nessa área social, houve uma transformação muito grande, não nas pessoas, mas em mim. Né? Em mim. Eu pude ver como eu conseguia, através do direito, ajudar pessoas. Uma característica importante é o quanto o trabalho que eu estou realizando está me transformando. Sim. Né? O quanto aquilo que eu faço impacta na minha mudança e no meu amadurecimento. Eu não consigo enxergar trabalho sem essa perspectiva, doutora. Eu não consigo. Para mim, trabalho, se ele não está me amadurecendo, se eu não estou crescendo com aquilo que eu estou fazendo, para mim perde o brilho, perde a graça, perde o sentido, perde o ânimo, enfim. É um capital, né? Quando a pessoa percebe o que ela enxerga daquilo que ela está fazendo e o quanto ela está enriquecendo, né, a existência dela, o mapa de mundo dela, né, o conhecimento dela. Eu falava, eu acho que ontem na live, né, que eu fiz, né, eu escrevi todos os trabalhos que eu fiz anteriormente a esse que eu faço hoje. Sim. E eu fui unindo, né? Cada trabalho, o mais simples trabalho que eu fiz, foi me amadurecendo no processo. Porque talvez é isso que as pessoas estão na live, não precisa falar. Né? Esse clarear do propósito, da paixão, é um processo que eu preciso olhar, pelo retrovisor, eu preciso olhar para o passado. Mas a gente tem que ter um amadurecimento, né? A gente precisa olhar para o passado, como você fez agora na live com a gente. Você começou a contar a tua história lá com os 3 anos de idade, né? Sim. Você começou a contar lá com o teu encontro, né, com o teu avô. Pois é. Ele foi te inspirando Sim. a buscar conhecimento, a se apaixonar pelo conhecimento. Sim. Quanto a gente precisa olhar pelo processo histórico da nossa vida e unir os fios. Sim. Né? É muito bacana isso, a gente olhar um pouquinho e se encontrar na nossa própria história, né? Muito. E isso requer amadurecimento, né? Quantos anos da minha vida, de repente, eu fiz, sabendo que eu era apaixonada pelo que estava fazendo, mas sem entender que esse era o meu propósito. Sem entender que o quanto isso impactava pessoas e me impactava. Quanto isso realmente me movia. Né? A área social, durante minha trajetória, independente de estar atuando na área social ou não, eu sempre tive muito contato em razão, né, de exemplos também. A minha mãe, né? Então, assim, a minha mãe sempre, ela trabalhou com público, né? Minha mãe trabalhou por 30 anos num centro de saúde, né? Numa sala de vacinação, onde ela, além de acolher, ela fazia um acolhimento que, assim, era algo que ninguém fazia. Não é porque era minha mãe, né? Mas, assim, todo mundo, até hoje, quando eu falo assim, eu sou filha de fulana, uau, que trabalhou no centro de saúde, tudo que a gente precisava, ela estava à disposição. Então, assim, graças a Deus, o meu berço foi muito rico de ensinamentos também, né? Às vezes, como diz, não é a nossa base, né? A minha base foi muito estável. Eu aprendi muito e consegui aplicar bastante coisa no meu dia a dia. Sim. Bacana. E para quem está na live, qual o caminho para a pessoa começar a, de fato, a identificar suas paixões? Porque é a pergunta, né? Sim. Essa pergunta ela precisa ser feita para nós, né? Quais são as suas paixões? Sim. Para quem está na live, né? Quem está na live assistindo, quais são as suas paixões para quem está na live, né? Você usou a expressão, sua paixão é seu poder.
Sim. Eu sempre digo que o maior poder do ser humano é a história dele. Essa história ressignificada, essa história honrada, essa única história que eu tenho na linha do tempo, né, desde que eu nasci, o meu desenvolvimento, isso é realmente o meu maior poder, a minha própria história, e eu entrar dentro dessa história, encontrar, né, com as pessoas com os personagens que estão na minha história, Sim. né, e aí você usou a expressão, sua paixão é seu poder. Então, eu acho que a pergunta é, quais são as suas paixões, quem está na live? Você já identificou as suas paixões? E tem trabalhado as suas paixões em sua vida? Tem feito, de fato, aquilo que você é apaixonado em fazer? Chega de desculpas. Chega de dar desculpas. Assuma de fato as paixões da tua vida. Faça aquilo que de fato você acredita, porque o propósito está muito ligado, conectado à nossa crença, às nossas crenças. Né, doutora? Está muito ligado às nossas crenças. E aí, aos cuidado, nossos que valores. Crenças, às vezes, são nossos sabotadores. Exatamente. Né? Então, Júlio, fala aí para o pessoal como isso pode começar esse caminho das paixões aí. Vamos lá. Eu penso que cada um de nós já sabemos do que gostamos. Né? Nós temos aí um viés de enxergar algo de diferente na nossa vida. Né? Mas para você chegar no seu propósito, eu hoje, tá, com um aprendizado que foi ampliado em razão do workshop feito pelo Júlio e pelo Tommy Nelson, eu digo assim, primeiro saiba quais são os seus valores. Identifique os seus pontos fortes. E aí faça um cruzamento com aquilo que de melhor você sabe fazer. Você encontrou seu propósito. Fechou? Vamos lá, gente. Identifique os seus valores. O que é importante para você, né? São seus valores. Inegociável, né? Enfim, você não abre mão. Depois, seus pontos fortes. Sim. Né? O que você faz de melhor, né? Sim. Suas capacidades, suas habilidades. E aí, cruzando isso, você chega aí ao seu propósito, né? Sim. Importantíssimo esse processo. E o Júlio, ele auxilia a quem quiser a procurar o seu propósito. Ele encaminha, né? Indicando ferramentas, instrumentos para você encontrar o seu valor. E aí confesso até, mais uma vez, que meus pontos fortes, quando fiz o exercício pelo instrumento disponibilizado no workshop, vi pontos fortes que já havia me esquecido deles. Olha só. Então, assim, isso reacendeu com mais força a chama da vela. Me trouxe memórias. Quando eu comecei a ler meus pontos fortes, me vieram memórias, lembranças de coisas que eu tinha feito com esses meus pontos fortes que eu já não me lembrava mais deles. Interessante, né? Isso é tão verdade. Eu sou um buscador já há alguns anos de autoconhecimento. Sim. Na verdade, eu tive uma experiência ali entre 17 e 18 anos, muito forte, e isso impactou a minha vida, marcou a minha vida, uma experiência positiva no sentido de descoberta, né? De um caminho, de um itinerário de vida interior, né? De processo realmente de transformação. Sim. De lá para cá são 20 anos que eu não deixei mais de buscar, de mergulhar em processos, em experiências que pudesse ampliar ainda mais
os horizontes, né? Porque esse quem eu sou é para a vida inteira, porque nós estamos sempre em processo de mudança, Sim. né? O Júlio de ontem não é mais o Júlio de hoje, Nem e não a será o Renata. Júlio de amanhã, né? E isso é fantástico, né? Porque tem dia que a gente faz caca, tem dia que a gente faz coisas, tem alguns comportamentos, Sim. algumas atitudes que por que que eu fiz isso, como eu pude ter feito isso, que comportamento é esse, mas aí para cada noite vem uma manhã que se Sim. renova. Então, depois de uma noite escura, né, de uma noite difícil, dolorosa para a consciência humana, para o comportamento humano, fazendo aqui uma metáfora, vem uma manhã com novas possibilidades de se melhorar. Sim. Né? Sim. É o Kaizen, né? Hoje melhor do que ontem, né? Amanhã melhor do que hoje. É esse processo de melhoramento, de se melhorar a cada dia. Enfim, eu, durante muitos anos, eu sempre tive uma atração pela vida espiritual, uma atração muito forte, assim, de busca, né? Sim. De busca de um caminho interior, de um caminho de espiritualidade, de uma vocação, de um chamado. Então, eu, ali começando a minha juventude, eu fui me desenvolvendo na comunidade, né? Aqui no caso específico, comunidade católica, enfim. Sim. Eu comecei a crescer, e naturalmente eu comecei a me desenvolver como líder, numa busca, numa paixão, né, de Certo. brilhar os olhos. Então eu sempre fui esse buscador. Então me tornei cedo líder de grupo de jovem, líder de acampamento. Quando eu vi, estava coordenando pastoral, estava coordenando grupo, estava coordenando, enfim, coordenando comunidade, e coordenando pessoas muitas vezes mais velhas, mais maduras, enfim, e eu novo ali. E aí quando eu fui fazer uma avaliação dos meus pontos fortes, um dos meus pontos mais fortes é a espiritualidade. Olha só. Aí quando eu olho para a minha história, desses últimos 20 anos, eu falo, peraí, entendi por que então que eu tenho tão forte a espiritualidade. Então, o ponto forte espiritualidade, o valor, fé, crença em Deus cruzado, me leva para onde? Entendi. Naturalmente, sempre me empurra, me pressiona, né, para essa vida, para esse contexto de mundo, de realidade, a qual eu acabei de compartilhar. Isso fica tão claro. E aí eu percebo a facilidade que é para o Júlio viver a sua espiritualidade, sei lá, a sua crença, trazer isso para a vida de uma maneira muito... E aí eu percebi quando, até sábado, eu falei isso sábado, né? Quando eu comecei a fazer o meu histórico de paixões, eu tenho muitas histórias de paixões ligado à fé, à comunidade. Legal. Há momentos em que eu coordenei construção de igreja, fundei grupo de jovem, criei acampamento, formei isso, formei aquilo. Olha que coisa doida, né, gente? O autoconhecimento é fantástico. Como ligar esses pontos, né, é muito importante para a nossa vida. Fica tão mais claro você entender que você está neste lugar porque realmente você é apaixonado e isso é um valor muito forte para você, né? Então, como é importante quem está na live realmente fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Júlio, o meu ponto mais forte é o amor ao aprendizado. Olha aí. Tá? Então, assim, não preciso dizer mais nada, né? O direito é um constante aprendizado. A evolução da legislação, a interpretação da legislação, né? Dar aulas, né, num curso jurídico é um aprendizado constante. É aprender para ensinar aprendendo. Né? Então, assim, quando eu digo assim, saiba seus valores e saiba quais seus pontos fortes,
automaticamente o seu propósito vai aparecer. E Júlio, como tudo, no fim, tudo tem um propósito, nada é por acaso, né? Além do propósito pessoal, hoje, 15 de dezembro, é Dia da Mulher Advogada. Não sabia dessa. Então, ontem, à noitezinha, a hora que eu vi, né, a live dia 15 e tal, eu falei assim, tem alguma coisa. Hoje é Dia da Mulher Advogada. Então, não estou aqui por acaso. Sim, Né? Isso com é uma certeza. homenagem que foi feita à primeira mulher que foi aceita como se fosse à época uma OAB. Tá? Isso em 1906. Então, por isso, hoje comemoramos o Dia da Mulher Advogada. O Dia do Advogado, 11 de agosto, por causa da fundação das escolas de direito, etc. Mas hoje é Dia da Mulher Advogada. Então, em homenagem à primeira mulher que conseguiu, como se fosse a nossa carteira da OAB, pela primeira vez, em 1906. Mirtes Campos, ela é uma carioca. E também essa semana agora, dia 17, estarei completando 26 anos de formado. Então, olha o meu propósito. É longo. Com certeza. Mas é belíssimo, né? Me orgulho muito. Então, gente, parabéns pela tua história, né? Obrigada. Parabéns por você. Por Obrigada, você ser incansável na sua busca pelo aprendizado, e o aprendizado não fica só com você, para você compartilhar, né? É uma vida, exatamente. Uma vida. É uma vida. E quantas pessoas você não formou nesse tempo, né? Quantas pessoas você não impactou, não transformou, e esse é o legado. Esse é o legado, é a marca, sabe? Isso que a gente aqui, através desse Instagram, tem difundido, tem compartilhado. Esse ano eu tive uma alegria muito grande de proporcionar o Café com Propósito, onde mais de 20 pessoas passaram por aqui pelo Instagram, compartilhando o seu propósito. Para mim, essa é a pílula, é o remédio, é a dose necessária para a vida de muitas pessoas. Eu vou continuar falando sobre isso. Para muitas pessoas, o propósito tem salvado a vida delas, sabe? O propósito, sabe aquela pessoa que está já para baixo do nível da água, já só com a mão assim, ó, precisando da salvação. O propósito é aquele que resgata. Então, eu tenho percebido isso na vida de muitas pessoas que eu conheço diariamente, que eu atendo, que eu ajudo como profissional, que o propósito é esse ar que ela respira, esse combustível, essa energia, tá? E que pode ser também atualizado com o tempo. Com certeza. Pode ser atualizado com o tempo. Isso pode ir amadurecendo com o tempo. Sim. Sabe? É um caminho, né? Viktor Frankl vai dizer que uma das tarefas da gente é encontrar o propósito. É uma tarefa, é um trabalho. E para a gente nós devemos esse propósito, nos permitir. Exige um amadurecimento. Talvez, não muito tempo atrás, se você me falasse de propósito, eu ia falar assim, nossa, autoajuda? Eu jamais pensaria em autoconhecimento. A palavra seria autoajuda. Exatamente. E ter propósito é transformador. E sim, paixão é poder. Quais são as suas paixões? Quem está agora na live, né? Quais são as suas paixões? Olha, para a gente concluir a nossa live, vou deixar com você a palavra final. Quero que você repita aquela frase que você escolheu, que vai estar no post que nós vamos liberar daqui a pouco, com um resumo dessa live. Mas, assim, quero que você retome essa frase, que a gente conclua. Sim. E eu vou deixar
com você, para você concluir para a gente essa live maravilhosa, onde você abriu aí as portas da sua casa, da Sim. sua história, Sim. né? Se permitiu estar aqui com a gente, né? Isso é uma riqueza para mim enorme, a vida das pessoas, né? As pessoas poderem compartilhar um pouco da história delas, isso é uma riqueza, né? Só você sabe que você viveu para estar aqui agora, hoje, nesse momento que você está compartilhando a sua vida com a gente aqui nessa live, que eu vou deixar gravada e outras pessoas vão assistir depois, né? Mas, enfim, pode concluir para a gente aí o nosso bate-papo. Júlio, primeiro quero te agradecer pelo convite. Tá? Fiquei muito feliz por ter sido convidado para estar participando aqui com você. E falar sobre propósito, né? Como diz, eu abri a caixa de Pandora. Né? Então, assim, eu trouxe coisas da minha vida que não costumo compartilhar, mas enfim, eu acho que eu estou num momento de amadurecimento muito grande, onde isso não me incomoda. Pelo contrário, pode servir de inspiração para alguém. Né? Então, a frase a qual foi o início dessa nossa conversa é que existem dois dias mais importantes na sua vida. O primeiro foi o dia que você nasceu. E o segundo, quando você descobriu o seu porquê. Uau! Muito obrigada. Tem duas datas aí, então. E aí, nós precisamos encontrar essa outra data, gente. Já encontrou essa outra data? Tá claro para você? Busque eu seus encontrei valores essa, e seus pontos fortes. Eu tenho muito claro essa data, 1º de março de 1999. Eu sei o lugar que eu estava, como estava o clima, no sábado, à noite. Olha só. Aquele dia eu descobri por que eu nasci, na verdade. Sábado à noite, né? Escola Álvaro Coelho, Presidente Venceslau, 1999, né? Um dia, alguns dias depois do Carnaval de 1999, aquele dia eu recebi um chamado, né? Um chamado para, de fato, viver um propósito que é servir as pessoas, servir as organizações, me colocar a serviço nessa longa estrada, né, dessa jornada da vida, esse tempo que é tão curto, né? Então tudo que eu faço e para onde eu sou conduzido sempre é para essa perspectiva de ajudar as pessoas nesse mundo, né? Essa é a marca que eu quero deixar, eu quero ser lembrado. Inclusive, uma pergunta, né, que nós sempre devemos fazer. Você quer ser lembrado por qual obra? Quais obras? Gente, aqui tem pergunta profunda, aqui não tem pergunta rasa não, né, doutora? Olha o Guilherme lá. O Guilherme vai estar com a gente semana que vem. Eu vou só marcar um dia com ele. O Guilherme estava no workshop. Sábado no workshop. No workshop, Que legal. Então aqui tem perguntas profundas para a gente, né? Então nós queremos ser lembrados por qual obra? O que nós estamos construindo aqui realmente que está impactando na vida de outras pessoas. Então, encarar a vida como esse caráter de missão. Encarar a profissão como caráter de missão. Encarar a nossa empresa, que nós administramos, gerenciamos, empreendemos, como caráter de missão. E a empresa, ela tem esse caráter de missão para o mundo. Concorda? Então, qual é a missão da nossa empresa? Qual é o propósito da nossa empresa? O que nós queremos deixar de marca para a sociedade, para a comunidade, para o lugar onde essa empresa vive? Né? E fazer aquele alinhamento, né, pessoal. Isso. Então, hoje não dá mais para, né?
para viver sem esse alinhamento. Então é importante, né? Concorda? Com certeza. Então é isso. Muito obrigado, doutora Renata. Obrigada, eu que agradeço. Foi assim, muito importante te conhecer esse ano, aprender com você. A gente já partilhou sobre o nosso trabalho, você com o teu trabalho, né? Eu com o meu. Muito bacana a gente fazer essa partilha aí de sentimentos, de ideais, né? De propósitos profissionais. Sim. E a gente tem que realmente se unir. Eu tenho sempre essa ideia de trazer gente aqui realmente da nossa região, muitas vezes de outras regiões, para a gente sempre poder ter uma palavra boa, inspiradora, né, que vai fortalecendo a gente nesse processo, né, dessa caminhada nossa aqui com os nossos propósitos. Com Tá certeza. joia? Eu que agradeço. Então, com certeza eu vou trazer mais vezes, eu te convidar para que você esteja mais vezes com a gente aqui, tá bom? Foi um prazer enorme. Gente, tchau para vocês, fique com Deus. Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui novamente, tá? Aguardo vocês e compartilhe essa live, marque as pessoas para que as pessoas possam participar e assistir, tá bom? Tchau, muito obrigado e até.